Uau, que noite incrível. Gente, chegou o momento de nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Eu passei as últimas semanas junto com o pastor Márcio, ministrando no coração dos jovens sobre uma vida cristã vitoriosa. E foi muito interessante essa experiência para mim. Foi uma imersão bíblica. E o que eu vou ministrar para você hoje aqui é uma parte do que eu falei para eles ontem. Nós, desde o primeiro sábado, fizemos o seguinte percurso na carta de Paulo aos Romanos. Mostramos como Paulo entende o ser humano vivendo dentro de uma realidade de pecado. O ser humano debaixo daquilo que ele chama de lei do pecado e da morte. Mostramos depois disso como que Cristo Jesus quebra essa lei do pecado e da morte, e ela, através da lei do Espírito da vida, nos salva. Paulo vai dizer que a lei do pecado e da morte não tem vigor sobre nós, porque nós estamos agora debaixo da lei do Espírito de vida. Depois eu mostrei para eles um terceiro encontro sobre a frutificação. O que é uma vida de frutificação? Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós precisamos nos batizar e a partir daí começar uma carreira cristã. Então você que ainda não se batizou, segunda-feira, 20 horas, aqui na igreja, eu estou ministrando um curso para batismo. Queria que você viesse aqui para eu poder instruir você acerca do batismo. Bora lá, abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 7. Hoje eu quero conversar com você sobre o chamado, gente boa. Romanos capítulo 1, versículo de número 7. Existem chamados que são específicos. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele recebeu do Senhor um chamado específico. Ele foi para o Quênia. Ele poderia pastorear qualquer igreja no Brasil, mas o Senhor mandou ele ir para o Quênia, para ele evangelizar no Quênia e edificar a vida daquelas pessoas. Então veja, esse é um chamado específico, mas existe um chamado que é para todos nós. Existe um chamado que é para a igreja, coletivo, eu e você. Nós precisamos cumprir isso. Nós precisamos entender o que o Senhor espera de nós. E nós precisamos cumprir este chamado. Romanos capítulo 1, versículo de número 7, quem encontrou diz amém. Vai ser rápido. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A todos os que em Roma são amados por Deus, chamados para serem santos. Este é o primeiro ponto que eu queria destacar para a gente sobre a vocação da igreja, sobre o chamado da igreja. Isso não é um chamado específico para algo, é um chamado geral. A igreja foi chamada para ser santa. A igreja tem essa vocação. Este é um pensamento do apóstolo Paulo que ele vai repetir em diversas cartas que ele escreve para diversas pessoas, para diversas igrejas. Paulo diz que a vontade de Deus para nós é que nós sejamos santos.
Hebreus diz que nós devemos andar em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós podemos fazer um monte de coisa, mas se nós não buscarmos a santidade, nós não veremos o Senhor. Então veja, gente, essa é a primeira vocação que Paulo fala na carta aos Romanos. Paulo enfatiza isso. A igreja precisa ser santa. Ser santo é ser separado. Isso aqui é separado para Deus. Antigamente, as pessoas faziam muito isso. Trabalhava-se na colheita, no plantio. Então, quando eles colhiam, eles já separavam uma parte daquilo e diziam: isto aqui vai para a obra do Senhor. O que isso nos ensina, gente boa? Que a nossa vida precisa ser separada para Deus. Ser santo é isso, é entender que nós somos separados. Separados do quê? Separados deste mundo, tirados da lógica deste mundo e vivendo agora para o Senhor. Vivemos neste mundo, mas não temos mais os anseios e os prazeres deste mundo. Posso ouvir um amém? A santidade, gente boa, deve ser o desejo maior do cristão. Nós devemos desejar fervorosamente, devemos desejar calorosamente viver em santidade. Esse deve ser o nosso maior anseio. Deus, o desejo do meu coração é viver uma vida que agrade o Senhor. Nós procuramos agradar muita gente, sim ou não? A gente procura agradar marido, a gente procura agradar a esposa, os filhos procuram agradar os pais, tem pais que fazem de tudo para agradar os filhos, mas a grande verdade é que nós deveríamos pensar, antes de qualquer coisa, em viver uma vida que agrade a Deus. Por isso, gente, fuja do pecado. Gente boa, presta atenção, vou repetir para você. Fuja do pecado. Fuja da aparência do mal. Por quê? Porque o nosso modo de vida comunica uma mensagem. A vida que eu levo comunica uma mensagem. Então, a pergunta que eu faço nessa noite: que mensagem nós estamos comunicando para este mundo? Se o meu modo de vida comunica uma mensagem, que mensagem eu estou comunicando para as pessoas que caminham comigo? Eu estou transmitindo para elas uma mensagem de santidade, eu estou transmitindo para elas uma mensagem de fé, eu estou transmitindo para elas a imagem de que Deus as ama, apesar dos erros, dos pecados. Que tipo de mensagem eu estou comunicando? Nós fomos chamados para ser santos. Queria que você falasse isso comigo. Chamados para ser santos. É isso aí, gente boa. Não esquece isso na sua vida nunca. Você não foi chamado para cantar. Nada contra os músicos, gente boa, pelo amor de Deus. Nós precisamos de vozes afinadas. Você não foi chamado para, sei lá o quê. Você foi chamado para ser santo. Tudo o que você faz deriva deste primeiro princípio, que é santidade. Segundo lugar, gente, a igreja foi chamada para desenvolver comunhão.
No reino de Deus, gente boa, presta atenção no que eu vou dizer para você. No reino de Deus não existe o famoso lobo solitário. Quem já ouviu essa expressão aí? Você já ouviu? Você sabe o que eu estou querendo dizer. O lobo solitário nos filmes é aquele homem ou aquela mulher que resolve toda a parada sozinho. É aquela pessoa que quando recebe uma missão não quer ajuda de ninguém. Ele vive só e ele desenvolve a sua missão só. Ele não trabalha com ninguém. Presta atenção nisso. No reino de Deus não existem lobos solitários. No reino de Deus existe comunhão. Nós fomos chamados para desenvolver comunhão, gente boa. Comunhão. O apóstolo Paulo vai falar isso em diversos momentos na carta em que ele escreve aos Romanos. Deixa eu só... Aqui, achei, Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor deve ser sincero. Uau! Abra sua Bíblia aí, grifa, risca. O amor deve ser sincero. Não dá. Oh, meu irmão, como eu te amo. Quando sai daqui e encontra o outro lá, fala daquele lá. Quando sai deste daqui e encontra o outro aqui, fala daquele lá e daquele outro lá. O amor entre os irmãos, ele precisa ser sincero, verdadeiro. Agora olha o que o apóstolo Paulo diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se uns aos outros. Gente, a igreja foi chamada para cuidar uns dos outros. A igreja pode crescer o quanto for, gente. Nós podemos reunir aqui dentro 500 pessoas, 1000 pessoas. Nós não vamos poder perder a essência da nossa vocação, que é cuidar de pessoas, que é fazer com que elas cheguem aqui, sejam curadas, restauradas e elas tornem-se instrumentos de Deus para cuidar e restaurar outras pessoas. Eu não posso perder essa vocação, eu não posso esquecer que igreja não é um lugar onde eu vou ver o que está acontecendo e depois eu vou embora, não sei quem é, não faço a menor ideia de quem está lá, eu reparo na roupa, reparo nisso, depois eu vou embora. Não. Igreja é um lugar para a gente cuidar de pessoas. Repita comigo: cuidar de pessoas. Essa é a nossa vocação, gente. Agora, para a gente cuidar de pessoas, a gente precisa crescer. Aleluia! A gente precisa amadurecer. A gente pode entrar de um jeito, quebrado emocionalmente, abalado espiritualmente. A gente pode chegar carente emocionalmente, mas a gente precisa se abrir para um processo de cura, onde o Senhor vai nos restaurar, para que a gente possa curar outras pessoas também. Aleluia! Quem aqui quer ser uma pessoa que vai ser usada por Deus para restaurar outras pessoas? Levante a sua mão e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Gente, faz parte desse negócio aí chamado igreja, cuidar de gente. Faz parte desse negócio cuidar de gente. A minha alegria é ouvir pessoas e cuidar de pessoas.
Eu não sou um pregador itinerante que eu venho aqui, falo algo para vocês, depois eu vou embora. Segunda-feira você pode vir aqui na igreja, eu estou aqui. Fazendo o quê? Ouvindo pessoas, orando por pessoas, cuidando de pessoas, para que eu consiga potencializar tudo aquilo que existe dentro dela e ela ainda não percebeu. Então, a igreja é um lugar para a gente desenvolver comunhão. É por isso que eu peço para você, chega um pouquinho antes. Chega 10 minutos antes do que você está programado para chegar. Senta, ouve uma música, dobra os seus joelhos, leia a Bíblia, ore por alguém. Nós estamos vivendo um momento de carência de oração. Gente, tem gente morrendo. Dobre os seus joelhos, tire 5 minutos, chega mais cedo, ore pelos enfermos. Que a gente possa fazer desse lugar um lugar de cuidado, um lugar de proteção. Todo aquele que está em Cristo sente necessidade de estar conectado com irmãos verdadeiros. Eu não sei como é que tem gente que consegue ficar sem culto. Eu entendo que existe um monte de problemas. Esses dias o Joãozinho estava viajando, a Cléo estava com uma situação bem delicada. Inclusive, gente, orem pela Cléo, orem pelo Joãozinho, orem pela família. A Cléo e o Joãozinho perderam a mãe da Cléo, faleceu. Então foi um momento difícil, a gente entende quando pode, quando não pode. Agora eu não consigo entender, gente, as pessoas estão perdendo o prazer de estar na igreja. Estão perdendo o prazer de estar junto com as pessoas, olhar o irmão. Ah, pastor, não pode abraçar. Tá, gente, não pode abraçar, mas você pode dar aquela olhada para ele e falar, cara, que saudade que eu estava de você, meu irmão. Você pode olhar para a pessoa e falar nos olhos dela, falar para ela, gente, como você é preciosa para Jesus. Como é bom quando o amor é verdadeiro e o amor é recíproco, gente. Quem já experimentou isso daí? Eu já experimentei os dois lados. Já experimentei um amor que não é verdadeiro, você está lá cuidando da pessoa, ajudando, fazendo... E você sai dali, a pessoa fala mal de você. Quem já viveu isso aí? Levanta a mão. Você viveu. Também já vivi. Faz parte da vida humana. Você não é pior e não é melhor do que ninguém. Faz parte da existência humana. Agora, você também já viveu, fala a verdade, um momento onde o amor da pessoa é verdadeiro por você. Você sentia um abraço dela. Você sentia que nas palavras dela havia sinceridade. Havia amor, havia ternura. Aí eu pergunto para você, você vai desistir de experimentar tudo isso de bom por causa de uma pessoa que gerou uma experiência ruim em você? Para, gente. Aquilo que há de bom nos relacionamentos e na comunhão é infinitamente superior às decepções que a gente vive. Então, levanta a cabeça, vem para a igreja, vem adorar, vem celebrar, vem ser um vaso de Deus, aleluia. Dediquem-se uns aos outros. Eu acho essa palavra forte. Pegar o exemplo aí da Ellen que está aí. Pode ir, Ellen. A Ellen está cuidando da bebê. Eu acho muito interessante, porque quando a Ellen está cumprindo o chamado dela, quando ela está servindo a igreja, tem irmãos e irmãs que falam para ela, deixa que eu cuido da bebê. Traz ela aqui para mim. Quando você precisar, deixa que eu cuido dela. O que é isso? É você se dedicar para abençoar a vida de alguém. Ei, é 30 minutos aqui em cima. Não passa disso. Se eu passar de 30 minutos, você vai dormir. Sua cabeça vai estar em outro lugar. É 30 minutos aqui em cima. Agora, você pode servir a igreja muito mais do que isso, gente. Uau! Eu sonho com isso. Em terceiro lugar,
a igreja foi chamada para ser provedora. Repita comigo, provedora. Romanos capítulo 15, só vira a página aí, você vai ler a Bíblia comigo hoje. Hoje é uma mensagem de uma forma diferente. Romanos 15, do versículo 23 ao versículo 29. Presta atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precisei trabalhar, e visto que muitos anos anseio ver vocês, planejo fazê-lo quando eu for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem. Grifa isso aí, dar a vocês a oportunidade de me ajudarem na minha viagem. Depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Paulo, gente boa, estava levando as ofertas que ele tinha recolhido na Macedônia e na Acaia, destinados para os irmãos necessitados que estavam em Jerusalém. O que eu quero dizer para você? A vocação da igreja é ser provedora. Nós precisamos entender que aquilo que Deus tem nos dado, Ele tem nos dado para que a gente compartilhe com as pessoas que precisam. Olha o que Paulo escreve alguns versículos a seguir. Tiveram prazer nisso. Tiveram prazer em abençoar, tiveram prazer em ofertar, tiveram prazer em levantar aquele momento para poder servir aquela igreja. Pois, estou no versículo 27, se os gentios participam das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Qual é a relação que ele estabelece aqui? Se você está sendo abençoado espiritualmente, nada mais justo do que você compreender que materialmente você também tem compromisso com a obra de Deus. Porque, irmãos, nós precisamos entender isso daqui. Eu sei que tem muita gente que não gosta de falar de dinheiro, não tem problema nenhum. Nós tratamos isso com muita naturalidade. Mas nós queremos dar um passo além. Nós queremos estruturar essa igreja da forma como ela precisa ser estruturada. Chegou o momento em que nós precisamos de uma secretária. Chegou o momento em que a gente precisa de mais pessoas para atender a todos, para visitar a todo mundo. Tem gente que está na fila dizendo, pastor, eu quero uma visita, mas não dá para visitar todo mundo. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa dar um passo e estruturar a igreja de uma forma que a gente atenda a todos, mas a gente só vai fazer isso quando nós entendemos a nossa responsabilidade de ser um provedor. Irmão, Deus tem te abençoado, eu vou orar para Deus abençoar muito mais você. Que Deus multiplique muito as suas finanças, que você se torne um homem muito próspero, mas saiba que assim como aqui, na África, no Nordeste, na Ásia, por que não dizer também na Europa, existem pessoas que nós precisamos alcançar e prover aquilo que é necessário para elas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deixa eu dizer algo para você, eu sou grato a Deus pela generosidade dessa igreja. Eu achei que você ia dar um glória a Deus daquele de estremecer a igreja. Eu sou grato a Deus pela generosidade dessa igreja. Essa igreja é generosa, irmãos. Essa igreja é uma igreja que entendeu o dízimo, entendeu a oferta e não faz isso por negócio, faz isso por paixão.
Faz isso por amor. Ou como o apóstolo Paulo diz, faz isto por prazer. Você que ainda não fez, está lançado o desafio para você experimentar o que é ser um dizimista e um ofertante por prazer. Porque esta é a nossa vocação. Nós fomos chamados para ser provedor. Gente boa, a igreja foi chamada para pregar o evangelho a todas as nações. Presta atenção nisso. Nós não fomos chamados para pregar para um grupo de pessoas. Nós não fomos chamados para pregar só para quem é bonitinho. Nós fomos chamados para pregar para todo mundo. E eu tenho orado, tem bairros que a gente quer alcançar. Eu tenho conversado com os pastores. Nós queremos alcançar os bairros dessa cidade. Queremos evangelizar. Queremos falar do amor de Jesus. Mas nós queremos alcançar as nações também. Nós queremos tocar as nações. Nós mandamos uma oferta para um casal de missionários que estão na África. E eles mandaram um relatório agradecendo a Deus pela oferta missionária, mas a criança está lá e nós queremos fazer mais, irmãos. Deixa eu explicar algo para você, não tenho aqui comigo. Esse envelope que você tem, que a gente oferece, o envelope verde, isso aqui não fica na igreja. Isso aqui vai para um projeto chamado Menina dos Olhos de Deus. Aonde houver um projeto que ampara crianças, que evangeliza crianças, que provê comida para aquelas crianças, nós estamos abençoando gente boa. E aonde chega a sua oferta, você está tocando as nações com ela. Nós precisamos ampliar, aumentar a nossa visão. Nós não podemos ter uma visão só local. Nós precisamos ter uma visão do Evangelho como um todo. Você sabia que enquanto a gente se reúne aqui, com ar-condicionado, esse som todo bonito, gostoso, existem lugares, inclusive na América Latina, em que eles se reúnem escondidos? Existem lugares, existem países que é proibido o missionário entrar como missionário. Eu fui para um país na África, um missionário, quando eu estava entrando lá, cheguei, ele me acolheu tudo. Aí ele disse: pastor, o senhor tem uma profissão? Tenho, eu sou contador. Então o senhor vai fazer o seguinte, nós vamos fazer um turismo também, o senhor vai conhecer lugares, mas o senhor não vai se apresentar como pastor. Quando o senhor chegar lá na frente, o senhor não vai se apresentar como pastor. Por quê? Edita esse bagulho depois aí, gente. Por quê? Porque se eu chego na... Como é que chama quando você chega na alfândega e me apresento como pastor, o carimbo vem negado. Se entrar como turista, você entra. Mas em muitos países, se você dizer: eu vim evangelizar, sou pastor, está aqui minha carteira de ministro, beleza, negado, pega o primeiro voo de volta para casa. Nós abençoamos missionários cujos nomes não são veiculados. E a gente precisa abençoar essas pessoas e alcançar, e sustentar, e orar. Eu tenho orado: Deus, levanta essa igreja como uma igreja missionária, levanta essa igreja como uma igreja que vai interceder por missões. Nós vamos orar, nós vamos enviar ofertas, contribuições, mas vai chegar o dia que nós vamos enviar os filhos dessa casa, aleluia. Aleluia, gente.
Nós vamos mandar gente dessa igreja para o campo missionário. Nós vamos enviar filhos que são nossos. Eles vão para missões, irmãos, em nome de Jesus. Porque esta é a vocação da igreja. Pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia! A última coisa que eu queria ministrar no seu coração nessa noite, e gostaria de chamar os músicos aqui já. A igreja foi chamada para ser abençoadora. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 14. Se você está grifando, grife esses textos. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Gente, o papel da igreja é ser abençoadora. O que é ser abençoador? Abençoar é você falar bem. Abençoar é você declarar o favor de Deus. É você liberar sobre a pessoa ou sobre um lugar que Deus vai mudar aquela situação. Isto é abençoar. Irmãos, você precisa, eu e você, nós precisamos abençoar as pessoas. Tem muito marido que não abençoa a esposa. Pega ele, Jesus. Dá um jeito nele, Jesus. Tem irmã, já está dando glória a Deus assim, está nas alturas. Mas tem muito marido que amaldiçoa a sua esposa. Você não faz nada certo. Você não dá nada certo na vida. Tem muita mulher que amaldiçoa o seu marido. Cadê os homens para falar agora, gente? Pega ela, Jesus. Tem muita mulher dizendo para o seu marido: por que eu casei com você? Onde eu estava com a cabeça? Tem muitos pais amaldiçoando os filhos. Menino, você não presta para nada. Meninas, você não aprendeu nada que eu te ensinei. Gente, nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém. Nós fomos chamados para abençoar pessoas. Se alguém te machucou, libere sobre ele uma palavra de bênção. Deus, abençoa este homem. Porque é o que Paulo diz, esta é a nossa vocação. Nós fomos chamados para abençoar aqueles que nos perseguem. Abençoar, não amaldiçoar. Eu conheço lugares, gente, presta atenção nisso. Eu conheço lugares que foram transformados com a chegada do Evangelho. Tinha um bairro na cidade onde eu morei, que era conhecido como o pior bairro da cidade. Um jovem pastor, depois de formado nos estudos teológicos, ele decidiu montar a igreja dele lá no pior bairro da cidade. Todo mundo olhou para ele e disse: rapaz, você é fora da casinha? Como é que você vai montar uma igreja aí? As ruas tudo de terra, esgoto a céu aberto. O bairro era conhecido pela violência, pela prostituição, pela venda de drogas, brigas entre marido e mulher, coisa de faca, de sair com a faca na mão. E o pastor disse: mas eu tenho uma palavra de Deus, eu preciso ir naquele lugar. E os anos se passaram e ele foi ganhando uma pessoa, ganhando outra, ganhou uma irmã, e aquela irmã que saía no tapa
com o marido, aprendeu a abençoar a vida do marido. Aquele homem que vivia castigando a sua mulher, surrando a sua mulher, se converteu, se tornou homem de Deus e passou a abençoar aquela família, passou a abençoar aquele lugar. Depois de alguns anos, aquele bairro, irmãos, tinha asfalto, os pontos de drogas foram fechados, os prostíbulos foram fechados, as famílias se reuniam na igreja. Por quê? Porque a vocação da igreja é para abençoar. Coloque-se em pé. Essa é a sua vocação. Coloca a mão no seu coração, diz: isto é para eu fazer, isto é para eu ser. Eu fui chamado para ser santo, eu fui chamado para viver em comunhão, eu fui chamado para ser um provedor, eu vou prover o necessário, eu fui chamado para pregar o evangelho, eu fui chamado para ser um abençoador. Você vai sair daqui vivendo a sua vocação. Você vai sair daqui vivendo o teu chamado. Você não foi chamado para reclamar, irmão. Você foi chamado para abençoar. Você não foi chamado para murmurar. Você foi chamado para glorificar. Vamos adorar a Deus.